Fala, Celso 50.7. Estamos em 1998. Em 97, eu concluí o magistério, né? E também a primeira série no curso de Ciências e Matemática da antiga FAF. 98 agora começa a minha história de 28 anos como professor. Então vamos bem do começo. Numa segunda-feira, eu ouço na Rádio Colmeia, na hora do aviso, que na terça ia ter inscrição para aulas em Bituruna. Vou lá eu, né? Minha mãe me dá uns trocadinhos, vou lá eu, pego o ônibus de manhã, vou para Bituruna na terça, chegou lá, as inscrições para aulas foram ontem, até ontem, segunda. Ou seja, chego em casa lá pelas 6:30 da tarde e a minha mãe diz assim: eu ouvi na rádio que amanhã é o último dia das inscrições de aulas em Cruz Machado. Quarta-feira de fevereiro, 1998, lá vou eu para Cruz Machado. Né? Acordar cedo, minha mãe me deu R$10, gente, imagina, naquela época, R$10. Isso há, nossa, 28 anos atrás. Minha mãe me deu R$10, que era o que ela tinha e era o que nós tínhamos, né? Então, na quarta-feira de manhã, eu pego o ônibus 6 horas na garagem da Reunidas, vou para a rodoviária, vou para Cruz Machado, chego no Barão do Cerro Azul para me inscrever para pegar aula. Eu já tinha 1 ano de faculdade, então eu podia me inscrever. Naquela época era CLT, hoje já é PSS, é um outro nome, mas o esquema é quase o mesmo. Me inscrevi no Colégio Barão do Cerro Azul. E eu tinha que me inscrever em Santana, que é um distrito de Cruz Machado, distante 17 quilômetros. Se eu esperasse o ônibus da tarde, talvez eu não conseguisse, porque o Colégio Stanislau Wróblewski, lá em Santana, funcionava até às 5. O prazo para inscrição era até às 5. O ônibus podia chegar às 5:10, 5:15 e eu perdia. O que eu fiz lá pelas 10 horas da manhã? Bora fazer uma caminhadinha básica. 17 quilômetros a pézito, de Cruz Machado até Santana. Cheguei lá, era o quê? Umas 3 e pouco da tarde, no Colégio Stanislau Wróblewski. Vou me inscrever no colégio. Me inscrevi lá no colégio, né, também. E vou fazer o que agora? Né? Vou posar aonde? Vou posar na casa de um tio meu, né, do tio Eduardo, né, casado com a tia Irene, que era um pouquinho mais pra frente de Santana. Bora nessa, né? Vamos nessa, vamos a pézito, bora. Fazer o que é? O que tem pro momento? Vamos. Comecei a andar já logo após a saída ali do centro do distrito de Santana, um caminhão me pergunta, para do meu lado, pergunta pra onde? Eu falei, vou pra Linha dos Couros, que é onde o meu tio mora ainda, né? Quer carona? Quero! Sobe aí! Vamos lá, eu na carroceria do caminhão, bora! Né? Falei o nome do meu tio, eles conheciam, né? Chegando lá no que meu tio morava, passa a ponte, chega lá no meu tio, para o caminhão, pulo, agradeço, vou na casa do meu tio, né? Explico o que eu tava fazendo ali, piriri pororó, né? Ganhei janta, posei. Quinta-feira de manhã, eu precisava voltar lá pro centro da cidade, lá pro Barão do Cerro Azul, para eu saber se a minha inscrição foi aceita, se não tinha nada errado, se não tinha nada de irregular. O que eu faço? Espero o ônibus da Reunidas. Naquela época ainda, a Reunidas tinha um ônibus Cruz Machado e Inácio Martins, né, que fazia essa linha manhã e tarde. Espero lá pelas 8 horas, 8 e pouco, passou o ônibus, embarco no ônibus e bora, vamos para Cruz Machado ver se a minha inscrição foi aceita. Cheguei lá no Barão, né, me apresentei, perguntei se a minha inscrição foi aceita. A documentadora escolar, na época, dona Lídia Otto, disse, não, professor, sua inscrição foi aceita sim, amanhã de manhã é distribuição de aulas. Beleza. De novo, eu precisava ir para Santana para ver se a minha inscrição foi aceita lá também, né? O que eu faço? Vou lá eu de novo os 17 quilômetros. Só que dessa vez quase em Santana, já na última subidinha lá, que é
perto ali do cemitério de Santana, né? Para um carro e me dá carona. Uma Saveiro, se não me engano, vermelha. Eu até hoje não consigo me lembrar direito se era o professor Edson Varken ou se era o diretor Lauro Maron do Colégio Anzal Vrublevski. Não sei qual dos dois me deu a carona. Mas um dos dois me deu a carona. Fui lá até o colégio, cheguei no colégio, ok, fui lá ver. Não, professor, a sua inscrição tá tudo certinho, documentação tá ok. Hoje à noite é distribuição de aulas. Puxa, e agora eu faço o quê? Saí ali do colégio, sentei no banco ali perto daquela pracinha principal, que hoje tem o marco do centenário, daquele obelisco ali, né? Sentei ali. E uma moça, né, na época, me perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Eles tinham uma lojinha ali do ladinho, né? Svirjikovski. Acho que é assim que pronuncia, né? Professora Marli. Hoje ela mora aqui em União da Vitória e é professora também. E eu falei, né? Ela falou, ai, tá interessante e tal, quer tomar uma água? Eu entrei na loja dela ali do ladinho, né, tomar uma água. Nisso chegou uma senhora que eu não lembrava, que eu não conhecia, que era a minha prima, casada com meu primo, casada com o Ervino Marshall. E ali nós conversando, aquela moça da loja falou, ó, esse aqui é professor Marshall, tá esperando para de noite escolher aula ali e tal. E essa mulher, né, prima minha, vamos lá em casa jantar, você vai lá, descansa um pouco, a gente conversa, você janta, depois você vem para essa distribuição de aulas. Bora! Fui lá. Conheci dois meninos pequenininhos, né, o Tiago e o Daniel, que depois seriam meus alunos no Santana, à noite, no médio, e hoje são professores, né. Fiquei ali, descansei, jantei, ok, beleza. Pelas 6h30 saí, fui pro colégio para distribuição de aulas lá no Stanislau Wróblewski, quinta-feira à noite. É. Lógico que só sobrou aula à noite, e à noite eu não podia pegar porque eu tinha faculdade. Então, outros professores que também faziam faculdade pegaram aulas de manhã e de tarde. Eu, à noite, não podia pegar porque eu tinha que fazer a faculdade, né? Então, fazer o quê? Fiquei sem aulas ali no Santana. Mas, né, dois irmãos, professora Elisaveta e professor Josafat, que tinha um fusquinha branco, os Romeniuk, né, me ofereceram carona até Cruz Machado. Falei, beleza, muito obrigado, bora, né, fiquei sem aula, mas acabou a distribuição, embarquei no fusquinha, bora lá. Eles me deixaram na rodoviária de Cruz Machado. Gente, eu já tinha gasto o ônibus para ir para Cruz Machado, né, depois lá do meu tio para voltar para Cruz Machado, e eu nem tinha que gastar o ônibus para voltar para União da Vitória quando acabasse tudo. E meu 10 reais estava acabando, então eu não tinha dinheiro para hotel. Eu não sabia onde era a casa dos meus tios. Eu tenho um tio, uma tia, um tio que moram ali em Cruz Machado e eu não sabia onde era a casa deles. O que você vai fazer? Eu dormi no banco da rodoviária, lógico. Super, mega, hiper confortável, só que não, banco de rodoviária, madeirinha, né? Mas tudo bem, dormi no banco da rodoviária, acordei cedo, fui no banheiro, lavei a cara, né? Tirei o sapatinho que eu tinha, puxei a ponta da meia assim pros dedos para dar uma dobradinha para não aparecer tanta sujeira na parte da canela da meia e tal. Gente, eu tava com a mesma roupa desde quarta-feira cedo. Eu não tinha onde trocar de roupa, eu não levei a roupa pra trocar primeiro, né? Eu não tinha onde trocar de roupa, porque eu não sabia de ninguém, e eu não tinha dinheiro pra pagar um hotel pra tomar um bom banho decente. Mas tudo bem. Sexta-feira de manhã, né? Sem café da manhã, detalhe. Fui no Colégio Barão do Céu Azul para a escola de aulas, né? Bem ali, primeira carteira era uma sala grande, assim, sala 5, se não me falha a memória, do ladinho da secretaria ali, né? Todo mundo ali, a maioria foi para trás e eu fiquei bem na frente. E foram distribuindo aula, né? Daí chegou as aulas de ciências e matemática e foram distribuindo. E eu ali, né, já pensando, putz, não vai sobrar nada para mim. Bem no fim sobrou a segunda série do ensino médio e a terceira série do ensino médio de matemática. Se não me engano, era 2 aulas em cada turma. Né? Ninguém quis essas aulas, né? Não sei porquê, ninguém quis. E a diretora, a Regina Senyuk Otto, estava na minha frente. Eu lembro que ela olhou para o fundo assim, o professor Celso tá aí, ele é o último da lista, sabe que ele quer aula? Eu levantei a mãozinha assim, eu quero. Eu quero. Ai, beleza, né? Ok, peguei aquelas 4 aulas, já é um começo. Melhor que nada, né?
Peguei as 4 aulas, ok, garantido. Sábado ia ter capacitação, segunda-feira começa as aulas, né? Sem comer, sem dinheiro para comer. Fui para a rodoviária, fiquei lá descansando. 2 horas era o ônibus que voltava para a União, um dos ônibus de Cruz Machado que vinha para a União. Peguei lá com o que sobrou dos meus 10 reais. Olha só aquela época, né? Peguei esse ônibus para União da Vitória, cheguei na rodoviária, da rodoviária fui para a garagem, a nossa casa era 2 quadras da garagem, o pessoal da garagem já até conhecia, os motoristas também. Desci na garagem e fui para casa. Cheguei em casa, contei para a mãe que eu peguei aula em Cruz Machado, eu estava feliz, eu tinha um emprego, aquela coisa toda, tomei um banho, minha mãe preparou uma comida gostosinha. Sábado, vai de novo, porque tinha curso o dia inteiro no sábado. Bora, bora! Aí fui, participei do curso, né? Terça-feira tinha aula. A terça-feira eu fui dar aula, gente, para uma turma do ensino médio. Se não me engano, era a 2ª série do ensino médio. A minha primeira coisa a fazer é fazer uma oração com a turma. Eu tenho alguns colegas que viraram professor dessa turma que eu dei aula, né? Eles falaram, Celso, você fez isso com a gente. E eu comecei a dar aula para o ensino médio assim. Né? E foi indo. Pouquinhas aulas, aumentou um pouquinho mais, acabei ficando ali com umas, né, com umas 20 aulas, beleza. Né? Em agosto, a professora Beatriz Heinen Wimmer saiu de licença maternidade, ela trabalhava com o fluxo, com as turmas do fluxo. O que era o programa correção de fluxo, né? É programa adequação idade série, né? Eram aqueles alunos que estavam com a idade muito atrasada, né? Eles em um ano faziam todo o Fundamental 2, né? Na época, a quinta, oitava série, e com mais um ano eles faziam o ensino médio. Era eu e a professora Maristela Nedocheto que ficamos com essas turmas de agosto em diante. Gente, fluxo, a primeira e a segunda turma foram ótimas. Da segunda em diante era uma porcaria. Porque daí você pegava aqueles pirralho do Gianni que estavam 1, 2 anos só atrasado e que só incomodavam a gente em vez de ajudar. Mas o primeiro ano e o segundo ano era excelente, porque os alunos queriam aquilo. O material era excelente, nós tínhamos capacitação todo mês em União da Vitória, né? Eram os únicos professores que tiram hora atividade naquela época. Eu lembro que eu e a professora Maristela, a gente ficava toda quarta-feira à tarde na sala dos professores preparando o material, separando ficha, recortando recortando o material, tudo assim para implementar com os alunos. Era ótimo. Nesse meu começo, gente, nesses primeiros anos de Barão do Cerro Azul, que eu peguei aula em Barão do Cerro Azul, porque já no ano seguinte uma professora descobriu que ela tinha um problema no baço, por aqui em algum lugar, não sei direito, nem sei se era o baço, era câncer. A professora Leila, e ela não ia pegar aula, então ela pegava a aula, mas distribuía, né? Então, a partir do segundo ano em diante, eu fiquei com 40 horas. Todos os anos seguintes, até passar no concurso, eu fiquei com 40 horas no Barão do Cerro Azul. Tá? Porque a professora Leila pegava e tal. Eu lembro que teve um único ano, né, que não fechou, né? Não sobrou aula para mim. A dona Lídia Stucchiotto, que era documentadora escolar, ela falou assim, olha gente, se ninguém liberar 2 aulinhas pro Celso, vai encerrar o contrato do Celso, ele vai perder essas aulas, inclusive as da Leila, que já vão sair de licença. Ela só precisava assumir as aulas, apresentar o atestado do médico de Curitiba de câncer e liberar as aulas, e eu pegava. A professora Terezinha Cotila, liberou 2 aulas, ela era uma das primeiras a escolher, ela liberou 2 aulas, todo mundo foi, ninguém pegou aquelas 2 aulas, sobrou para mim, eu peguei aquelas 2 aulas para manter o contrato, né, e fiquei com o contrato mantido. Nesse tempo de Barão, assim, muitas coisas interessantes. Então, primeiro, eu me dava muito bem com o pessoal da limpeza, né, a Maria Ribas, tinha uma amiga nossa crente que eu esqueci o nome, Dona Cecília Stefanissen, que era da limpeza também. Eu me dava muito, mas muito bem com elas. O pessoal da secretaria, Luísa Ribas, né? Eu me dava muito bem.
A tia Felícia, que trabalhava na cozinha e na cantina, a dona Teresa Machado, a Crisca, né, a Cristiana Otto, é alguns dos nomes que eu lembro. Teve tantos assim que eu não vou lembrar todos, né? Aí nas festas juninas do Barão, que é o acontecimento, é a maior festa da cidade, desde o primeiro ano eu fiquei com o jogo da lata. E eu dava lucro com esse jogo da lata. Piazada vinha ali, que eu fazia umas brincadeiras, umas catiças nos negócios assim, né? Então dava lucro pra caramba o jogo da lata mesmo, né? Essa é uma curiosidade. E teve 3 mulheres que me ajudaram muito nesse tempo, nessa minha formação inicial como professor. Dona Regina Otto, né? A dona Regina, que era diretora, no começo, qualquer probleminha eu chamava ela para a sala de aula. Aí um dia ela falou, Celso, eu não vou mais. Última vez que eu tô indo é hoje. A partir de agora eu não vou mais. Isso é problema de autoridade em sala de aula. Toda vez que você me chama na sala de aula, você perde a autoridade. Então chega, eu não vou mais, se vire. Então, esse choque de resistência dela, assim, opa, eu tenho que resolver o problema é meu, eu tô na sala de aula, eu tenho que resolver esse negócio. Como? Não sei, mas eu vou dar um jeito, né? A dona Lídia Stucchiotto, documentadora, sabe aquela pessoa, no seu, assim, grau de autoridade, de experiência, que chama você nova, vem cá, professor, senta aqui, vamos conversar, e ela te dá conselhos, ela não briga com você. Ela te dá conselhos. Chegue antes, tenha todo o teu material preparado, tenha a tua aula preparada para no A, B, C, chame o aluno pelo nome, entregue tudo que a escola pedir no prazo, certinho, assim, assim, assado. A dona Lídia Otto me deu, assim, conselhos valiosíssimos, gente, né? E outra foi a Célia Cieniuk. A Célia, eu fui morar com ela uma época na casa. Nós fomos dividir a casa. Eu, ela e a prima dela, a professora Denise. E eu era mais pobrezinho. Eu colocava uns papelão no chão, malemar um colchão por cima, e era ali que eu dormia, no quartinho da casa lá, que nós alugamos. Uma casinha bem confortávelzinha, por sinal, né? E eu lembro que ela falou, Celso, eu vou fazer um favor para você. Eu vou na loja, eu vou comprar para você um guarda-roupa e uma cama, mas você vai pagar. Eu vou dar o carnê para você e é você que vai pagar, ok? Eu falei, beleza. Eu lembro que ela foi na MM, escolheu uma cama de solteira simples, um colchão bonzinho, um guarda-roupa de 2 portas, comprou, mandou entregar. Ela falou, tá aqui, ó, o carnê, pague. Vai ser teu, mas, né? E como a gente morava junto, a gente ficava conversando até altas horas, 2 da madrugada a gente ficava conversando. E nessa conversa, ela, como professora de história, tinha uma visão de mundo muito maior, assim. E eu aprendi muito essa questão de visão de mundo com ela, trocando ideias e compartilhando opiniões e sugestões. Então foi muito produtivo essa vivência com ela. Outra coisa que o Barão me ajudou muito foi a questão da fanfarra, né? Nós conseguimos R$ 5.000 com o deputado Valdir Rossani. Mas tudo bem. A diretora dava assim, ó, Celso, você tem toda a plena liberdade para ensaiar a banda. Me deu uma salinha para pagar os instrumentos, eu tinha a chave do portão, eu ensaiava no sábado. Assim, sabe? Então a gente fazia com a fanfarra, assim, nos sábados, os ensaios muito legal. A Fabarão, né? Foi muito jóia esse tempo, que o professor Rondon era o regente falecido, o professor Rondon Gustavo Mansani, né? Excelente regente. A gente gravou um CD, eu tenho esse CD, das músicas que a fanfarra tocava, fanfarra de lira, gente. Coisa muito simples, muito legal, assim, né? Então, o Barão tem essas histórias. Uma outra história também que para mim, né? Eu tinha todo esse jeitão. Eu ainda não tinha me assumido plenamente como gay. Ainda não. Não tinha essa... Me aceitado primeiro, para depois me assumir tranquilamente, de boas. E um casal de alunos meus do Fluxo, se eu errar o sobrenome, por favor, não briguem comigo. A Roseli Frieder e o Edmar Ludolf, eles iam casar e eles foram me convidar para ser padrinhos do casamento deles. Eu lembro, perto da rodoviária, perto da igreja Alteranos, eles me entregaram o convite e falaram, professor, a gente quer que o senhor seja nosso padrinho de casamento da igreja.
Gente, para aquela época, isso é 1998, 1999, se não me engano, para Cruz Machado, isso era... Então eles desafiaram muitos conceitos daquela cidade para me convidar. E eu acho que eu nunca falei isso para eles. Esse convite deles, para mim, foi muito importante para eu. Foi uma das coisas que colaborou para que eu me assumisse, me aceitasse, bora, vamos ser felizes onde quer. Então, o Edmar e a Roseli também eu agradeço muito por esse convite. Muito mesmo. São coisinhas assim que como que eu vou dizer, vai marcando a nossa caminhada. Né? Então, o Barão do Cerro Azul, o colégio ali, foi o local onde eu me fiz, me criei, me formei como professor de ciências e matemática. Tudo bem que eu dei aula de química, eu dei aula de física, eu dei aula de biologia, eu dei aula de inglês. 3 semanas eu dei aula de inglês, gente. Eu lembro até hoje do The Boys Behind the Door. É, mas tudo bem. Mas o Barão do Cerro Azul me fez como professor. E anos depois, visitar o Barão e ver que ex-alunos meus eram professores no Barão, era muito legal. É muito legal ver isso, essas coisas. Ter ainda contatos com algumas pessoas do Barão. Mas paremos por aqui, porque já são 20 minutos e pouco, vai ficar muito longo esse vídeo. Fala Celso 7, 50.7.